E existe o poder do não, porque é os nãos que nos disciplina. É o não que nos ensina, e não os sims. O sim não nos ensina absolutamente nada. E até aqui eu falei, quando eu estava falando sobre o poder do não, é que quando você vai ensinar o seu filho, ele é bebezinho, ele vai pegar na tomada, você fala, epa, não. Aí ele vai estar indo, olha, não. É assim que nós ensinamos, o poder do não. E agora nessa passagem que acabamos de ler, o salmista ele começa com uma pergunta. É uma pergunta, e na verdade são duas perguntas. As perguntas é que nos levam à compreensão. Da mesma forma que o não é que nos disciplina, são as perguntas que fazem nós nos refletirmos. Eu até uma vez eu falei que uma propaganda da cultura que falava sobre são as perguntas que nos movem. Por gentileza, isso, meu irmão. São as perguntas que nos movem e não as respostas. As respostas geralmente elas já estão prontas, mas as perguntas é ela que nos faz refletir sobre alguma coisa. E aqui o salmista ele começa agora fazendo-nos uma pergunta. E qual é essa pergunta? Ele fala assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? São essas perguntas que nos fazem refletir. Uma vez um grande estudioso chamado Galileu Galilei, ele questionou a humanidade quando ele falou assim, olha, a Terra, você sabia que talvez a Terra possa ser redonda? E isso era um absurdo, porque não, a Terra é plana, existe, depois do final da Terra, existem umas extremidades, assim diz a Bíblia. Então, Galilei, ele fez uma pergunta, e essa pergunta ela só foi respondida depois de muitos e muitos anos depois. Mais de 300 anos depois foi respondido que a Terra realmente é redonda. Então, assim, são através das perguntas que nós começamos a discutir um assunto. São as perguntas que nos movem. Eu já conversei aqui para os irmãos que eu não sou, de certa forma, muito curioso. E isso é um problema também. Porque desde criança, eu não era acostumado a fazer perguntas. Diferente de muitas crianças que são perguntadoras, muitas crianças que questionam, eu era uma criança que não questionava muito as coisas. E é até por causa disso que eu não tenho muita curiosidade. E até falei que se alguém fala assim para mim, olha pastor, depois eu vou falar um negócio para o senhor, eu falo, oh, beleza, eu nem me preocupo, o que é, o que você quiser, eu não tenho esse problema. E isso vem desde a tenra idade. Mas não ter curiosidade também é problemático. Porque eu era pequeno e a minha mãe falava assim para mim, meu filho, vai lá na verduraria, e era na verduraria do Bolívia, né? Não. Ela vai lá no Bolívia e compra uma cebolinha e um cheiro verde e um coentro. Ah, rapaz, eu chegava lá e voltava com salsinha e tomate para minha mãe. Aí eu não conseguia identificar, diferenciar a salsinha do coentro. Tem gente adulta que até hoje não sabe diferenciar coentro e salsinha. Eu era criança e eu não tinha. Eu cheguei na minha mãe e trouxe a salsinha. Ela falou, ah, meu filho, eu falei para você trazer coentro, por que você trouxe salsinha? Eu falei, mãe, é porque eu não sei a diferença de um para o outro. E ela falava assim para mim, por que você não perguntou? Por que você não chegou no verdureiro e perguntou? Pergunta para ele, olha Bolívia, eu quero coentro, o que é coentro? Qual é a diferença? Então ter curiosidade, de certa forma, é bom. Fazer perguntas, isso é muito bom. E aqui o salmista, ele começa fazendo essa pergunta. Ele quer uma resposta de Deus. Ele faz essa pergunta e é uma pergunta que eu repasso também para a igreja. E aí eu simplifico essa pergunta. Quem herdará o reino dos céus? Uma pergunta
fundamental para aqueles que têm fé. Eu estou aqui na igreja, agora eu venho aos domingos, eu batizei, eu participo da Santa Ceia, mas quem herdará verdadeiramente o reino dos céus? Porque sabemos que existem pessoas que estão conosco, caminham conosco, batizou, desceu as águas, mas no final de tudo isso, talvez ele não galgue o galardão da vida eterna. Até por causa disso que tem um texto bíblico que diz que o final das coisas é muito melhor do que o início delas. Porque nós vamos saber o final das coisas, né, no apagar das luzes, no fringir dos ovos, é quando nós chegarmos no final da nossa vida. Mas temos que ficar atento, porque talvez o final da nossa vida pode ser hoje mesmo. Sempre pensamos no final da nossa vida como a nossa velhice, se eu tiver 70, 80, 100 anos. Quem sabe Deus te chame ainda esta noite. Então aqui eu quero propor a vocês, porque o próprio salmista, ele dá essa resposta, e eu quero falar com vocês 10 atitudes do morador dos céus. Ele responde, e agora nós vamos refletir com o salmista. Quem é esse morador dos céus? Quais são as características de um morador do céu? As características, elas são inerentes a um morador de um determinado lugar. Eu estava com a minha família em viagem, estávamos no sul do Brasil, e ali no sul o pessoal, eles são muito diferentes de nós, mato-grossenses, na sua aparência física, nos seus olhos azulados, os seus cabelos sedosos e loiros. E eu estava dentro de um supermercado com a minha família de Cuiabano, nós começamos a falar, e a minha sobrinha falando daquele jeito, e aquele linguajar do Cuiabano, o povo ficou olhando para a gente assim. Nós estávamos em Camboriú, e o pessoal ficou olhando para a gente e falou: o que é que esse povo está olhando para nós? Agora o quê? Eu tenho dinheiro. Ele falou: não, eles estão olhando para a gente. E eu acho que lá no cérebro dele ele falou assim: esse povo é da onde afinal? Eles falam esquisito, eles são meio preto, meio baixinho, estranho, uns pés achatados, cheios de rachadura. Quem é esse povo? São as características. O morador de um determinado lugar, ele tem as características. O morador do sul, e eu estava ali com meu filho, eu olhei assim, ele falou: pai, o senhor não sabe, olha só aquela mulher que está trabalhando lá no Frios e Laticínios. Era uma mulher de 1,80 m, loira, com olhos azuis. Ele falou: eu nunca vi uma mulher tão bonita trabalhando no Frios e Laticínios. Eu falei: meu filho, é porque essa mulher aí lá em Cuiabá, ela poderia ser o que ela quisesse. Mas trabalhar em Frios e Laticínios não trabalharia. É que as características, a forma física é diferente. A gente conhece as pessoas de acordo com os seus traços genéticos, de acordo com seus traços e características regionais. O cuiabano é assim, é um povo meio estranho mesmo, mas é o nosso povo, é o nosso querido povo cuiabano. E aqui agora eu vou falar de 10 características, 10 tipos de atitude de um povo que herdará o reino dos céus. A primeira atitude do povo está escrito lá no versículo 2. Diz assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade. A primeira característica do morador dos céus é viver em integridade. O morador do céu, aquela pessoa que estará com Deus nas alturas, ele é íntegro. E integridade, ela vem da palavra integral. Integral o que é? É um todo. Integral não são partes, não, é um todo. E ser uma pessoa irrepreensível não significa uma pessoa que não tem pecados, não. Irrepreensível é uma pessoa que tem as características cristãs, é aquela pessoa que onde ela está, brilha o perfume e sabe, a imagem de Cristo na vida dela. Isso é ser uma pessoa irrepreensível.
é ter integridade, é ser completamente parecido com Cristo. Em nossa vida com Deus, nós não podemos oferecer somente uma parte de nós. Nós temos que ser íntegros, nós temos que ser integral na nossa conduta, em tudo mesmo. Nós temos que ser tudo em Deus. Pessoas melhores, em todas as atividades, em todos os momentos, em tudo. Integridade. Essa é a primeira característica do povo que herdará o reino dos céus. A segunda característica, ele pratica a justiça. O versículo ainda fala, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. O morador dos céus, ele tem essa justeza, ele pratica justiça. Falando de prática, eu lembrei da prática desportiva. Como que nós podemos compreender um atleta, alguém que tem, ou então alguém que tem uma prática desportiva? Ele pratica quantas vezes por mês, Hamilton? Uma pessoa que pratica algum esporte. Para falar assim, olha, esse cara é um desportista, ele é um ciclista mesmo. Ele pedala quantas vezes? Uma vez por ano? Quantas vezes quer? Não. Umas 2, 3 vezes por semana, no mínimo. Fala, olha, esse cara aqui é jogador de futebol. Por quê? Ele joga futebol pelo menos 3 vezes ao dia. Olha, esse cara aqui, ele é um desportista, ele é um patinador. Então, ele pratica a patinação várias vezes ao dia, várias vezes por semana. Então, a prática de justiça também é assim. Nós devemos praticar a justiça, não é só o dia que nos convém. Fala, olha, eu vou ser justo hoje. É porque eu estou em audiência, sabe, com o juiz, e aí eu vou praticar justiça hoje. Não, não é assim. O morador dos céus, ele pratica a justiça todos os dias. A terceira característica do morador dos céus, ele, lá no finalzinho do versículo diz assim, aquele que de coração fala a verdade. Então o versículo 2 diz, aquele que é íntegro e que na sua conduta pratica a justiça e de coração fala a verdade. Eu juro para vocês, meus irmãos, que eu fiquei meio pensando quando estava estudando, o que é com o coração falar a verdade? Não, mas peraí, mas falar a verdade e a gente fica naquela dúvida, mas eu quero que você me mostre uma pessoa que goste de que as pessoas mintam para ela. Você fala, olha, eu adoro que as pessoas mintam para mim. Ixi, eu adoro que os outros... Ninguém gosta que alguém minta para ela, não é verdade? Isso é um fato. Nós não gostamos que ninguém minta para a gente. Nós não gostamos que as pessoas mentem para a gente. Por que nós mentimos para outra pessoa? E é isso que é com o coração falar a verdade. É uma pessoa que tem a integridade em falar verdade. Já diz a Bíblia, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Olha o que diz em João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou na verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aquele que fala a mentira, ele procede de quem? Do diabo, e não de Deus. A pessoa que preza por falar a verdade, ele é a característica de um filho de Deus, daquele que herdará o reino dos céus. É a característica, é a atitude daquela pessoa que herdará o reino dos céus. E a quarta atitude e característica de alguém que herdará o reino dos céus é aquele que não difama com a língua e não calunia o seu amigo. Versículo 3 diz assim: e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante,
e não lança calúnia contra o seu próximo. Não difama com a língua e não calunia o seu amigo. Calúnia está descrito lá no artigo 138 do Código Penal. Calúnia consiste em acusar alguém publicamente de um crime. Que óbvio, né? Aquele que herdará o reino dos céus, ele não é criminoso. Porque caluniar alguém é um fato, é um tipo penal e é um fato criminoso. É como se fosse assim, olha, você sabia? Um exemplo de calúnia. A pessoa vai lá e fala assim, olha, pois amiga, você não sabe da maior. Eu fui lá na casa de fulaninho para vender Rinodê, e aí eu cheguei lá e fiquei sabendo que fulaninha, ela tá, afanando as coisas dos outros. É acusar alguém de um fato criminoso. Isso é calúnia. E também diz no próprio texto, fala que não difama. E difamação, o que é? Desonrar alguém disseminando informações que desabonem a reputação dessa pessoa, mesmo que essa informação seja verdadeira. Olha, você sabia, difamação o que é? Você sabia que o vizinho foi preso? Ele foi preso, gente. Será o que ele está roubando? Não sabia? Ele está agora com problema com o menor. Lá em Mateus 22:37 diz assim, respondeu Jesus, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o próximo como a si mesmo. Não fazer mal ao próximo é quando você sente amor para com o próximo. E agora, pastor, eu tenho que amar o meu vizinho, eu tenho que amar aquela pessoa. Exatamente isso. Não fazer mal para o seu semelhante é você amar o seu semelhante. Quando você ama o semelhante, você não faz mal contra ele. Certa vez foi veiculado na imprensa que um homem encontrou uma mala de dinheiro. O homem encontrou a mala de dinheiro e devolveu para o seu dono, o dono do dinheiro. E foi lá e perguntou para ele, olha, mas por que você fez isso? Ele falou assim, uma resposta muito simples. Não era meu. É não causar dano para o seu semelhante, é não fazer mal para o seu semelhante. Integridade, isso deveria ser algo que está inerente aos servos de Deus. A pessoa que ama a Deus, as atitudes do servo de Deus, ela agora começa a se desdobrar em boas práticas no dia a dia, no meio da sociedade. E a sexta característica, rejeita quem merece desprezo. Versículo 4 diz assim, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. A primeira parte, rejeita quem merece desprezo. Como assim, pastor? Então agora, o cidadão dos céus, ele tem que desprezar as pessoas? Agora eu tenho que desprezar, então. Agora eu vou começar a desprezar. Não. Tem uma versão que diz assim, que rejeita o desprezível. O desprezível é a figura do inimigo, é a figura do mal, é a figura do diabo. E diz assim, que rejeita aquele a qual é desprezível. Então a atitude da pessoa que herdará o reino de Deus, ela despreza as coisas do diabo. E quais são essas coisas? Tudo. Tudo que é do diabo é desprezível. Não, agora, sabe qual que é a nova onda aí? Agora a nova onda é o trisal. O trisal é muito bom. Porque o trisal é 3 pessoas que decidiram se casar. Isso daí é muito bom. Manchete dessa semana. O trisal, eles não estão conseguindo colocar o nome do seu filho com o nome dos 3. Mas como? Como que vai uma criança ter o nome de 3 pessoas?
Pai 1, fulaninho de tal. Pai 2, Beltraninho. Mãe 5/1, é fulaninho. Não tem como. Não tem como. Então, aquela pessoa que ama Deus, aquela pessoa que herdará o reino dos céus, ela despreza qualquer tipo de afronta às coisas de Deus. Ela despreza o desprezível. Essas articulações malignas, a qual o inimigo tem imposto no meio dessa sociedade tão corrompida. Despreza, rejeita aquele que é desprezível. A 7ª característica: honra aos que temem ao Senhor. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos iguais. Às vezes se fala assim, olha, não, mas é o pastor, né, o pastor. E o que eu estou falando aqui é que existem pessoas que elas merecem honra. As pessoas que são importantes para nós. E aqui agora no texto bíblico a gente fala que honra aqueles que temem ao Senhor. As pessoas que são adoradoras a Deus, as pessoas que temem ao Senhor, elas precisam ser honradas, sim. E como eu digo, as pessoas têm que ser honradas, não significa que pastor tem que ser bajulado, não. E não é isso que o texto bíblico diz. Mas nós temos que dar honra àqueles que merecem honra. Tem um pastor, amigo meu, ele falou assim para mim, falou, Jamil, olha, eu fui convidado numa festa de aniversário de um dos membros lá da igreja. Eu fui lá, fui eu e a minha esposa. E chegando lá no lugar, estava lá reservado para o pastor, a mesa lá, a mesa perto do banheiro, assim, na saída do banheiro. A pior mesa, aquela que o garçom nem chega até lá. Ele ficou com a pior mesa e a mesa, como ela era contada, era buffet, tinha eu, a minha esposa, e tinha uma outra pessoa que eu não conhecia. E comecei a conversar com aquele cara e eu descobri que aquele cara também era um pastor. Com pastor tem muito assunto para conversar. E ele foi lá e ele falou, Jamil, você acredita que o anfitrião, a pessoa que me convidou, ela não passou nenhuma vez, nem para falar, oi meu pastor, tudo bom? Olha, eu não estava nem aí, eu fiquei lá perto da saída do banheiro, todo mundo que ia fazer xixi, eu até ouvi o barulho, e aquele fedor, foi a festa inteira. Aí eu saí dessa festa e falei assim, olha Jamil, nunca mais eu vou numa festa onde as pessoas não nos honram. Já fica um exemplo para você, meu filho. Não vá em lugares onde as pessoas não vão te honrar quem você é. E isso tem que ser uma atitude da pessoa que é herdeira dos céus, honrar aqueles que temem ao Senhor. E agora, a 8ª característica, mantém a sua palavra, mesmo quando sai no prejuízo. Aí é difícil. Versículo 4 diz assim, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, e que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. O cidadão do céu, o servo de Deus, a pessoa que vai morar com Deus, ela mantém a sua palavra mesmo quando ela sai no prejuízo. Quando eu fui comprar a minha casa, eu combinei com um senhor, ele brigou com o vizinho, ele estava doido para se livrar da casa, e ele falou, eu quero vender a minha casa. Eu falei, quanto que você quer? Tanto. Eu falei assim, então tudo bem, eu vou dar tanto lá para você. Olha, eu vou lá fazer um empréstimo, seu menino. E era para comprar uma casa, não era para comprar um X bagunça, não. Era uma casa. Eu fui lá e falei, tá certo, esse senhor já até faleceu. Eu falei, tá certo. Então ele falou assim, comigo é assim, cumpriu, tô cumprindo. Aí foi. Mas um vizinho descobriu que esse senhor estava vendendo a casa. E enquanto eu fui lá fazer um empréstimo para comprar essa casa, esse vizinho pegou e colocou esse senhor no carro e falou, vamos lá na minha chácara. Chegou lá e sentou ele assim, você está vendendo sua casa? Vende para mim aqui sua casa, vende para aquele cara lá, a gente nem conhece ele. E ele ficou, ele fazia assim, olha, eu não posso fazer nada. Comigo é assim. Eu já falei para aquele menino lá que eu vou vender a casa para ele, comigo é dito por não dito.
Eu combinei com ele, eu vou até o final. E aí, depois eu fiz o empréstimo, cheguei lá com o dinheirinho para comprar casa, e ele falou assim para mim, moço, sabe uma coisa? Um vizinho meu aí, ele ofereceu mais de não sei quantos mil a mais para eu vender a casa para ele, mas eu não vendi, porque eu combinei com você. Olha que honestidade, olha que princípio. Tem aqueles homens que falam assim, comigo é no bigode. A pessoa que serve a Deus, que herdará o reino dos céus, ele é assim, ele é no bigode, ó. Eu estou falando que o negócio é assim, é assim. Ah, não, mas agora eu vou perder uma defração, não, mas é assim. Eu combinei esse, então vai ficar assim, mesmo que perca dinheiro com ele. Honestidade, integridade, mantenha a sua palavra mesmo quando sai no prejuízo. A nona característica é aquele que não empresta o dinheiro visando lucro. Ai, aí pegou. Ah, pastor, então quer dizer que o servo de Deus ele não pode trabalhar com consignado, com um empréstimo de dinheiro, ele não pode ter um dinheirinho que quer montar uma empresa de empréstimo. Não é isso. Durante muito tempo a igreja ela interpretou esse texto aqui, falando que a pessoa que é serva de Deus, ela não pode emprestar o seu dinheiro, obtendo lucro com isso. Isso não é o que o texto bíblico está querendo dizer. O que o texto bíblico de Salmo 15 está querendo dizer nessa situação, não empresta dinheiro visando lucro, é a seguinte situação. Na pandemia, aconteceu muito das pessoas, elas não saíam para trabalhar, então ela ficou sem dinheiro. E a única coisa que ela tem, falou, olha, a única coisa que eu tenho é esse veículo, esse carro. Eu vou vender esse carro porque eu estou endividado, eu preciso trazer comida para minha casa, está tudo fechado, fecha tudo, fica em casa e agora eu tenho que pegar e tenho que vender esse carro. Aí o espertalhão vê a situação do irmão, está passando aquela penura, fala, olha só, esse carro seu vale 20 mil, mas eu estou com 5 conto aqui, é pegar ou largar. É esse tipo de atitude que é repudiável ao servo de Deus. É querer levar vantagem de outra pessoa, aproveitando a situação de vulnerabilidade a qual ela se encontra. Então eu quero ganhar vantagem por causa disso. Eu tinha um carro que eu queria vender, um Uno Mille. Olha, eu não conseguia vender aquele carro. Eu chamei um colega meu, um amigo meu. Eu falei, olha, você que mexe com garagem, vamos lá dar uma avaliada no meu carro, de repente você queira ficar com ele para poder revender. Ele falou, tá bom, vou lá ver. Ele olhou o carro, e o cara que vende carro, que mexe com carro, ele é assim, né? Ele vai começando a dar defeito, né? Olha, tá com problema nisso. Ó, o pneu tá careca. Olha, o aro tá amassado. Ah, não sei o que, tal. Ó, o motor tá falhando. Ah, não sei o que. Esse daqui, rapaz, quase que eu dei. Fala, fica pra você. Eu digo, então não vale nada essa merda. Não, ele pegou e falou, olha, tá com isso, tá com problema, tá trincado o vidro, tá não sei o que, tal. Olha, esse sensor aqui tá ruim. Ele colocou um monte de defeito no meu carro, irmão. E aquele carro valia 15 mil, eu estava doido para ele pelo menos me oferecer uns 10. Ele falou assim para mim, olha, Jamil, porque você é meu amigo, ó, eu dou 3 contos nele. Eu falei, velho, faz o seguinte, pega esses 3 contos ali, vai comer de caramelo, eu não vou vender meu carro por 3 mil não, cara. Você acha que eu estou desesperado? Não vou vender por 3 mil, você está louco. E existem esses tipos de pessoa, que ela quer levar vantagem porque ela sabe que você está precisando. E é isso que o texto está falando. Não empresta dinheiro visando lucro, visando depreciar o bem daquela pessoa. O servo de Deus, ele não faz isso. A 10ª característica, para encerrar. Não recebe suborno contra o inocente. O servo de Deus, aquele que vai herdar as mansões celestiais, ele não recebe suborno. Fala assim, olha aqui então, ô seu guarda, ó o negócio seguinte, meu carro está tudo irregular, mas toma aí um cafezinho, aí ele, opa, um cafezinho. Não, o servo de Deus, ele não faz isso.
Uma vez eu contei uma situação que aconteceu comigo, e a irmã, depois ela ficou, uma semana depois ela falou, pastor, o senhor contou essa história assim, assim, mas o senhor não falou o que aconteceu no final. Hoje eu vou contar o final da história. Foi isso que aconteceu. Nós fomos chamados numa ocorrência, para atender uma ocorrência, e chegamos lá no local, encontramos com um cidadão, ele tinha agredido sua esposa, Maria da Penha, vai ser preso. E chegamos, conversamos com aquele cidadão, falamos, olha, você vai ter que ser encaminhado para a delegacia. Ele falou, ô policial, é o seguinte, eu não posso ser preso, sabe por quê? Vê aí o que você pode fazer. Eu falei, não, numa situação de crime, flagrante delito, tem que ser encaminhado para a delegacia. Ele falou, não, mas é o seguinte, é que eu vou, na segunda-feira, isso era um final de semana, na segunda-feira eu vou assumir um cargo político, e eu não posso, porque se eu tiver algum tipo de passagem pela polícia, eu vou perder o cargo político lá. É um cargo de gestão que ganha muito bem. E naquela região, onde nós fomos atender a ocorrência, era um bairro nobre de Cuiabá. Era Santa Cruz 2. E chegamos lá, eu cheguei naquele falei, não, Carol, o negócio é o seguinte, ele falou, vamos fazer o seguinte, eu tenho um carro que eu acabei de comprar novinho, um Space Fox. Eu tenho um Space Fox, aqui é esse carro aqui. Você pode ficar com ele, você e seu colega podem ficar com ele, eu já faço aqui agora, eu assino um recibo para você e você pode pegar esse carro e levar embora, mas não me leve preso, porque eu não posso ser preso. E eu olhei assim para ele e falei, cara, eu vou fazer de conta que eu não ouvi o que você me disse. Você vai ser preso, sim. E você tem duas maneiras de ir. Você pode ir andando ou você pode ir deitado. Como você quer ir? Não, policial, eu vou andando. Então senta aqui comigo, vamos embora para a delegacia? Vamos embora. Chegamos lá na delegacia com esse rapaz e nós levamos a vítima, pegamos a senhora que foi agredida pelo seu esposo e levamos para a delegacia. Chegamos lá na delegacia, fizemos o boletim de ocorrência, entregamos tudo para o delegado e fomos embora. Voltamos para o nosso local de trabalho. Demorou certo tempo, cerca de 30 minutos depois. Aquela mulher que eu tinha levado presa, que eu tinha levado como vítima, ela ligou lá na base, onde eu mesmo atendi o telefone, olha, teve uma guarnição, ela veio aqui, aconteceu isso, e nós fomos para a delegacia. Eu falei, não, foi eu sim. Ele falou assim, policial, eu estou presa agora. Eu falei, como? Mas você é a vítima, você apanhou e agora está presa. Ela falou, pois é, o policial aqui falou que eu estou presa e ele acabou de ir lá em casa e pegou o meu carro, um Space Fox. A conclusão disso daí é que eu não aceitei aquela propina, mas alguém aceita. Existe sempre alguém que aceita. Eu não recebi um suborno, mas existia nessa carreira, nessa hierarquia, existiu alguém lá na frente que aceitou o suborno. E quando eu vi aquela mulher chorando, ela era uma vítima, e agora estava presa, porque alguém queria o suborno, o veículo dela. A gente vê que não existe nada pior do que o sentimento de impotência. Você saber que o Estado que deveria te proteger, ele está te prendendo. E a pessoa que irá morar com Deus, ela não pode aceitar suborno. Nenhum tipo de suborno. Olha, meu amigo, para você poder vender o pastel aqui na esquina, você tem que pagar um goré-goré aqui para os fiscais da prefeitura para poder permitir você falar assim, meu amigo, eu não faço esse tipo de negociata. Olha, então, me desculpe, eu vou ter que te multar. Não, tudo bem. É difícil, meu irmão. Porque quando você fala de suborno, nós estamos falando com um mal, com um câncer que tem prejudicado a vida da nossa nação. É o jeitinho brasileiro.
olha o jeitinho brasileiro, disso, daquilo. Mas a pessoa que é cidadão do céu, ela não pensa assim. Aqui muitas vezes eu já falei que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, justamente por isso. Porque servir a Deus é nós fazermos as coisas completamente diferentes de tudo que o mundo faz. E que nessa noite, meu irmão, você possa refletir sobre nessas 10 características. Qual é aquela que está faltando na sua vida? Qual é a característica do Filho de Deus? A característica do cuiabano, você sabe como que é. Onde a gente estiver, as pessoas irão nos conhecer. Onde o nordestino estiver, riégua, a gente fala assim, que aí é nordestino. A característica daquele povo. Olha, um cara muito carismático, é a característica desse povo. Nós temos a nossa característica do cuiabano, mas e a característica do Filho de Deus? Você tem? Meus amados irmãos, que essa palavra ela possa falar no seu coração. Jesus encontrou com um jovem e ele falou assim: ei, Senhor Jesus, olha, o que farei para herdar o reino dos céus? Tostinhos vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, grande mestre? Jesus pegou e ponderou com aquele rapaz: ei, você obedece todas as leis? Ele falou: Senhor Jesus, esse Salmo 15 aí, eu faço tudo, eu sou um cara que não faz, eu não roubo, eu não vou com o pai, eu não faço isso, eu não faço, olha, tudo isso daí, é fichinha, faço com o pé nas costas. Jesus falou assim para ele: jovem, então faça o seguinte, pega todo o dinheiro que você tem, vende tudo e doa para os pobres, e vem e me siga. Aquele rapaz baixou a cabeça, escondeu e foi logo embora, porque ele era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Deus não está pedindo nem um centavo para você. Ele não está pedindo dinheiro para você, não está pedindo que você faça propósito disso, propósito daquilo. Ele só está aqui demonstrando para você no Salmo 15 que existe uma característica, atitude de pessoa que foi salva em Deus e agora isso desdobra nessas boas práticas. Eu sou uma pessoa melhor, não é porque eu sou agora da turma dos crentes. Olha, você sabia agora, fulaninho virou crente, assim que fala, né? Fulaninho agora virou crente, agora ele não pode mentir. Pergunta para ele aí, porque agora ele virou crente, ele não pode mentir. Não, não é porque eu virei crente que eu não posso mentir. Eu não minto, é porque as características do Filho de Deus é a verdade. Eu não burlo o sistema, não é porque agora eu sou da turma dos crentes. Eu não burlo o sistema, porque a característica do Filho de Deus é a idoneidade, é a integridade. E que isso possa falar no seu coração, em nome de Jesus.